Olá, hoje vamos refletir sobre a lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema o caráter missionário da Igreja de Jerusalém, baseado em Atos, capítulo de número 11, versículos 19 a 30. Esse texto bíblico nos mostra como a Igreja, mesmo em meio às perseguições, permaneceu missionária. Homens e mulheres simples, anônimos, foram usados por Deus para levar o Evangelho de Cristo a lugares longínquos e culturas diversas. E é nesse contexto que surge a importante Igreja de Antioquia, da Síria, a primeira comunidade cristã genuinamente missionária e transcultural. E a partir desse relato histórico que nós vamos destacar 3 palavras que podem perfeitamente resumir essa lição: consciência, transculturalidade, formação. Durante um prazo aproximadamente de 6 anos, a igreja concentrou-se apenas na cidade de Jerusalém. Atos capítulo 5, versículo 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Após a perseguição que se deu em Atos capítulo 8, após a morte de Estevão, nós vemos o evangelho ir além das fronteiras de Jerusalém. Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas a perseguição não impediu o avanço do evangelho, porque os crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária. O primeiro ponto aqui a ser enfatizado é a consciência cristã. Os discípulos dispersos pela perseguição não se esconderam, mas continuaram anunciando o evangelho por onde iam. Eles tinham consciência da sua identidade em Cristo. E é interessante notar que foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 26. Estes cristãos tinham um firme propósito identitário. E isso não é de se estranhar, porque faz parte da missão. Não apenas o fazer, mas o ser. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A ênfase aqui não está no fazer somente, mas primeiramente em ser. A igreja também tinha forte consciência da missão, forte senso de responsabilidade estava sobre aqueles crentes anônimos dispersos em Atos 8, conscientes da missão de testemunhar a sua fé onde quer que fossem. E eles não perderam o foco de testemunhar, de anunciar o Evangelho de Jesus a qualquer tempo, lugar ou circunstância. Ser cristão não é apenas frequentar uma igreja, mas viver de tal forma que todos vejam Cristo em nós. E não podemos depender de cargos ou ofícios para isso, mas depender da capacitação de Deus. Versículo de número 21 diz: a mão do Senhor era com ele. 3 palavras resumem aqui esta característica inerente aos primeiros cristãos. Eles eram disponíveis, também dispostos e dependentes inteiramente de Deus. O segundo ponto aqui é a visão transcultural da igreja. O texto diz que em Antioquia, alguns cristãos de Chipre e Cirene começaram a pregar não apenas para os judeus, mas também para os gregos, ou seja, pessoas de outra cultura. Isso não foi uma descoberta ou uma eventualidade, mas o cumprimento de um plano já estabelecido. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, as últimas palavras de Jesus, Jesus diz: e fazer discípulos de todas as nações, falando sobre o lugar ou os lugares onde eles deveriam pregar. Marcos capítulo 16 e versículo 15, Jesus dá ênfase às pessoas, quando ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Em Lucas capítulo 24, no mesmo contexto, no versículo 44, Jesus fala sobre o evangelho que deveria ser pregado. Quando ele enfatiza que o que deve ser pregado a respeito dele é o que está escrito em toda a Escritura. Lucas 24, 44. Disse-lhe: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É pregar o evangelho todo a todas as gentes em todos os lugares. Atos capítulo 17, versículo 22 a 25, está escrito: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como se que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida e respiração e todas as coisas. Isso nos ensina algo muito importante. A mensagem de Jesus não pertence a alguma cultura específica. O evangelho não se submete a culturas humanas, mas também não as ignora. Ele se contextualiza para ser compreendido sem perder a sua essência. E o contexto daqui para frente é outro, diferente do contexto judaico. Atos capítulo 10, versículo 25, a Bíblia diz: e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando
prostrando-se a seus pés, o adorou. E isso nós vemos na lição passada. É um contexto diferente do contexto judaico, contexto gentílico, que a mensagem não pode perder o seu valor nem a sua essência, mas pode ser contextualizada, aplicado em uma outra realidade. A missão aberta por Pedro em Cesareia Marítima agora tem uma outra conotação. Podemos ver isso daqui para frente, em Atos capítulo 14, versículo 15. Após o relato de um sinal miraculoso operado através do ministério de Paulo na cidade de Listra, em que a multidão, extasiada pelo sinal miraculoso operado, atribuiu a Paulo e Barnabé nomes de divindades locais. Versículo 12. Chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. No versículo 15 nós vemos esse novo contexto, e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, tudo quanto há neles. Veja, a mensagem não sofre alteração, apenas ela é colocada sobre um novo contexto. Em Atos capítulo 17, no versículo 16, nós vemos que por causa da idolatria entre os gregos, o espírito de Paulo se comovia dentro dele. Mas era a mensagem pura e genuína do evangelho, sem alteração alguma, aplicada agora sobre um contexto e culturas diferentes, cumprindo-se profecias como Isaías 52, versículo 15. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Estes discípulos missionários agora pregam o senhorio de Jesus, já que algumas culturas não esperavam um Messias como o judeu. Eles adaptam a forma, mas não mudam a mensagem. Atos 16, versículos 30 a 32, está escrito: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Ainda em Romanos capítulo 10, e versículo de número 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A forma como também se evangelizava em lugares e culturas diversas pode mudar. Recentemente vimos uma manchete de cristãos na Coreia do Sul enviando bíblias dentro de balões de hélio para a Coreia do Norte, já que ali o evangelho é proibido de ser pregado. Há também a necessidade de novas estratégias como essa que citamos, sem mudar a mensagem da cruz. Em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 19 ao 22, Paulo diz: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para que os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar algum. Hoje, como igreja, precisamos aprender a comunicar o evangelho de forma clara a diferentes públicos e contextos, sem diluir a mensagem da cruz. O terceiro ponto é a formação dos discípulos. Ao serem informados de que havia muitos discípulos em Antioquia, a igreja de Jerusalém envia a Barnabé para lá. Barnabé, que era natural de Chipre, lembrando que no versículo 20 diz: e havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Talvez por essa identidade Barnabé for enviado. Barnabé, que, como dissemos, era natural de Chipre, da tribo de Levi, e que admirou-se pela firmeza da convicção dos novos discípulos em Antioquia, percebendo que aquela era uma igreja viva e cheia da graça de Deus, como diz o versículo de número 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Mas logo percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, precisava ser discipulada, como diz aqui o autor da lição. Por esse propósito, ele vai à Cilícia buscar Saulo de Tarso, para que auxiliasse naquela missão. E o versículo 26 diz: sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Era necessário continuar reproduzindo discípulos que tivessem uma identidade firme com o Senhor Jesus. Por isso o discipulado era indispensável. Atos 26, 28, a Bíblia diz: e disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Veja que os discípulos, eles reproduziam uma identidade que foi denominada de cristão, como outros termos que os identificavam, como irmãos em Atos 1:16, crentes em Atos 2:44, discípulos em Atos 6, versículo 1, santos em Atos capítulo 9, versículo 13, como aqueles que eram do caminho em Atos capítulo 9, versículo 2, ou cristãos em Atos 11:26, e aqui, como lemos, em Atos 26:28. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 16, está escrito: mas se
padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. E esse discipulado gerou uma igreja forte em Antioquia, madura e frutífera. Mais do que conquistar um grande número de adeptos ou multidões, a igreja de Antioquia investiu em formar discípulos saudáveis, capazes de continuar a obra. O ensino, o discipulado são muito importantes para a igreja. Três expressões, três termos são importantes aqui nesse contexto. O primeiro é edificação, o segundo é proteção e o terceiro é reprodução. Aqui está a sequência do discipulado eficaz de uma igreja saudável e da consolidação de verdadeiros discípulos que reproduzem. A edificação, Oséias 6,3 diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A proteção, através do ensino, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor, qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Prontos para responder a qualquer um. A apologética cristã faz parte do discipulado. Preciso aprender a defender a minha fé. Ultimamente, reprodução. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ainda no versículo 16 desse capítulo, Jesus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Evangelizar é essencial, mas discipular é indispensável. O verdadeiro crescimento da igreja, o crescimento saudável, vem quando vidas são ensinadas, fortalecidas e multiplicadas em Cristo, dando sequência ao crescimento orgânico da igreja. A história da igreja de Antioquia nos mostra que Deus usa pessoas simples, dispostas, disponíveis e dependentes de Deus, e cheias de fé para realizar a sua obra. Três lições muito importantes ficam para nós hoje. Consciência. Precisamos ter clareza da nossa identidade em Cristo. Transculturalidade. Devemos levar o evangelho a todas as culturas de forma contextualizada, mas fiel. Formação. É necessário investir em discípulos que sejam maduros para manterem a chama do evangelho acesa. Que o Senhor nos ajude a sermos como a igreja em Jerusalém e em Antioquia, uma igreja com coração missionário, que alcança povos, rompe barreiras culturais e forma discípulos frutíferos para a glória de Deus. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.